Bem, pessoal, falaremos agora sobre a absorção de nutrientes minerais pelas raízes de plantas. Bom, gente, para que haja a absorção do nutriente pela planta, é necessário que esse elemento ele esteja em contato com a raiz e que essa raiz consiga absorver esse nutriente. De que forma que isso vai acontecer? Existem três mecanismos, sendo eles fluxo de massa, difusão e interceptação de raiz. O fluxo de massa é quando o contato do elemento vai acontecer da seguinte maneira: vai de uma região mais úmida, que vai estar mais distante da raiz, para uma região mais seca, que costuma ser a região mais próxima da raiz. Esse mecanismo ele é importante para o nitrogênio, cálcio, magnésio, enxofre e alguns micronutrientes. Já a interceptação radicular é quando a planta vai estar se desenvolvendo e, consequentemente, o sistema radicular dela começa a explorar um volume maior de solo. Então, esse contato vai acontecer quando as raízes, ao crescerem explorando esse solo, a raiz vai encontrar esse nutriente. E aí vai ser a forma de conseguir absorver o nutriente. É muito utilizado essa forma para aqueles nutrientes que são chamados pouco móveis, como é o exemplo do fósforo. Já a difusão é quando o nutriente movimenta, né, por distâncias mais curtas, vai de uma região de maior concentração para uma de menor concentração na superfície da raiz, que é o principal processo utilizado aí para absorção de fósforo e potássio. E aqui nós temos essa figura que vai mostrar como que seria, né, o comportamento do solo desses três processos. Aqui, por difusão, a gente vê que o elemento ele se move em pequenas distâncias utilizando a água como meio de transporte. E aí ele vai pela diferença de concentração, vai do mais concentrado para o menos concentrado. O fluxo de massa, o elemento também vai se mover junto com a água no solo e pode ser transportado por maiores distâncias, como é o caso, né, do nitrogênio, e vai pela diferença de umidade de uma região mais úmida para uma região mais seca. E a interceptação radicular é quando a raiz cresce, explorando o volume de solo e vai entrar em contato com esse nutriente, como é o caso aí do fósforo. Os mecanismos de absorção de nutrientes pelas raízes, ele é bem semelhante à absorção de água que nós vimos anteriormente. Então, esse nutriente precisa chegar até o xilema para ser transportado para as partes aéreas do vegetal. Aqui a gente tem essa figura que vai mostrar os elementos, né, na fase sólida do solo, e aqui os elementos na solução do solo, que é a forma que a planta vai conseguir absorver esse nutriente. E aqui nós temos a segunda figura, que vai mostrar a estrutura de uma raiz, onde a região de pelos radiculares é onde ela vai estar acontecendo o maior volume de absorção. Nessa segunda figura, apresenta aqui as quantidades relativas de absorção de diferentes nutrientes pelos três processos, né? Interceptação, fluxo de massa e difusão. Então, a gente pode ver aqui que o nitrogênio, praticamente, quase 100% do nitrogênio é absorvido via fluxo de massa. Já o fósforo, por difusão, né? E nós temos aqui alguns outros elementos em que a interceptação radicular é utilizada, como é o caso aqui do cálcio, do magnésio, do manganês, do zinco. Então, cada nutriente vai ser absorvido de uma maneira diferente, de acordo com o seu comportamento, até mesmo dentro do solo. E o transporte e a redistribuição desses nutrientes, uma vez que eles já estejam dentro da planta. Então, vamos pegar aqui dois conceitos para poder entender. O transporte é o movimento do nutriente do local de absorção, ou seja, da raiz, para outra parte da planta. Vamos colocar aí da raiz para as folhas. Esse aí é o transporte. Já a redistribuição é a transferência do elemento de um órgão ou de uma região de acúmulo, onde tem a maior concentração desse nutriente, para um outro qualquer, como, por exemplo, de uma folha velha para uma folha nova. Às vezes a folha, antes dela cair da planta, né, antes dela entrar em senescência, ela consegue fazer o transporte desses nutrientes para uma folha mais velha. E aqui, nessa figura, a gente vai ver
que a redistribuição ou a remobilização desses elementos vai diferente entre os nutrientes e vai refletir diretamente na localização dos sintomas visuais de deficiência nutricional das plantas. Aqui nós temos, né, uma planta com uma folha, apresentando aqui uma folha saudável e os diferentes sintomas dos diferentes nutrientes, né? No caso aqui, a falta de cálcio, ela vai causar em folhas novas, se tornam enroladas e pálidas. A falta de ferro causa amarelecimento de folhas mais novas. A falta de magnésio fica com uma coloração de um verde mais claro. Já a falta de potássio vai acontecer alguns buracos na planta, na folha. E o nitrogênio vai causar uma cor verde, amarelada, pálida, que pode causar até uma necrose. A falta de fósforo, as folhas ficam amarelas, com zonas mortas, e com o tempo essa folha pode até cair. E a de enxofre, as plantas ficam um pouco desenvolvidas, raquíticas e anãs. Então, cada nutriente vai causar um diferente sintoma na planta, né? De acordo com a sua forma de redistribuição dentro do vegetal. E aqui agora, só a título de curiosidade, as plantas carnívoras, elas conseguem muitos íons, né, de muitos nutrientes, absorvidos pelas raízes, assim como outra planta, né, qualquer. Mas a maior parte do nitrogênio que elas precisam vem do corpo dos insetos que elas devoram. E isso as capacitam colonizar e permanecer em solos pobres de nitrogênio.